Daniel, cuide lá que ela pode não abra para ficarem passando pessoas. Ó, o cronômetro está ali, tá vendo? Tá bom. Certo? Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos abrindo o 29º podcast da Associação Médica do Paraná, videocast, e neste mês dedicado às mulheres. Abordaremos um tema que merece destaque: as novas diretrizes para o rastreio do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais predominante entre as mulheres e, de acordo com as novas estimativas do Instituto Nacional do Câncer, para 2026 e 2028, serão cerca de 19.300 novos casos por ano, um crescimento de aproximadamente 13% em relação ao triênio anterior. Porém, uma necessária informação que precisa ser amplamente reforçada é que é possível evitá-la e sua detecção pode ocorrer de forma precoce. Para conversar sobre essas novas diretrizes para o rastreio da doença, convidamos as doutoras Dulcimare Dias Bittencourt, presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná e professora da Universidade Federal do Paraná. Doutora Rita Mayra Zanini, professora de Ginecologia da Universidade Federal do Paraná, chefe do setor de Patologia do Trato Genital Inferior e colposcopia do Hospital de Clínicas e líder do grupo elaborador das doenças glandulares das novas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo de útero. Doutora Maria Isabel Lavorante, diretora científica do capítulo Paraná da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e colposcopia, com título de qualificação em patologia do trato genital inferior e colposcopia. E participando virtualmente, teremos a doutora Audrey Tcheco Tsunoda, presidente do capítulo do Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, diretora da Comissão de Ginecologia Oncológica e professora do programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sejam bem-vindas, professoras, vocês estão em casa. Este aqui será um papo agradável em benefício de muitas mulheres do nosso estado, do Brasil, quiçás do mundo. Então, eu passo a palavra à nossa presidente da SUGIPA para dar os seus primeiros sobre o assunto. Boa noite a todas e a todos. Então, nós estamos vivendo um momento agora de transição do rastreio. Tá? A gente está passando de um painel que a gente faz citologia oncológica, tá? O chamado Papa Nicolau, para daqui para frente fazermos a pesquisa do HPV. E eu pergunto à doutora Rita, então, que está fazendo a parte desse corpo docente, das pessoas que estão fazendo esse novo rastreio, para falar um pouquinho para a gente qual que é a importância da mudança desse rastreio no Brasil. Boa noite a todos e a todas. Então, o que nós estamos vendo agora, né? O próprio doutor Macedo falou, está aumentando cada vez mais o número de novos casos de câncer de colo. Cada triênio ele aumenta. Então, o que a gente sabe? Que a citologia ela é um método bom, mas é um método que tem uma sensibilidade razoável, moderada, 60%. Já o HPV é um teste que é altamente sensível, que detecta praticamente 95% dos casos. O que nós estamos vendo? Que para a pessoa ter um câncer de colo, ela tem que ter uma infecção pelo HPV. Praticamente não existe câncer de colo HPV negativo. Então, se eu souber quem é HPV positivo, já é mais fácil de eu direcionar o rastreio para essa população, porque ela é uma população que poderá... Para a pessoa... o que nós estamos vendo atualmente? O mundo todo está fazendo essa transição entre o rastreio da citologia, pela citologia, para o rastreio para o HPV. E isso começou, na realidade, já entre 2000 e 2015, começaram a fazer estudos sobre o rastreamento usando o teste do HPV em vários países da Europa. E o que aconteceu? Eles viram que nos países que usaram esses modelos de rastreio, ainda numa fase de pesquisa, diminuiu a detecção do câncer de colo em 40%.
Então, o que eles viram, né? Que realmente tem uma significância, tem um objetivo bom você usar o teste do HPV no lugar da citologia. Já na Europa, então, em 2017, começa na Holanda, depois na Austrália, depois, em 2019, no Reino Unido, e no ano passado, aqui no Brasil, foi começado, então, os estudos para a implementação das diretrizes, e né, a parte 1 já foi publicada, inclusive, e agora nós estamos terminando, inclusive, hoje, né, terminamos a última etapa da parte 2, que seria o quê? Como nós vamos conduzir aqueles casos daquelas mulheres HPV positivo. Então, eu acho que nós estamos num momento bom, com um teste muito bom, porém, como você falou, do seu momento de transição. É desafiador. Doutora Isabel. Ótimo. Boa noite, obrigada pelo convite. Prazer imenso em estar ao lado de vocês. É importante, eu acho, que a gente focar no rastreio na população-alvo, né? Então, para a população geral, a gente vai começar o rastreio aos 25 anos, né? Então, a gente tem aí a história natural do HPV, que nos dá essa tranquilidade da gente começar a rastrear essa população aos 25 anos. A média do início da atividade sexual da população ali, em geral, é em torno de 15 anos, né? E a gente vai ter o início ali das lesões precursoras por volta ali dos 25, 30 anos. Então, uns 10 anos depois da sexarca. Porque justamente entre ali os 15 aos 25 anos, 90% dessas meninas que tiveram exposição ao HPV vão fazer o clearance viral, que a gente fala, né? Eles vão conseguir eliminar esse vírus e isso não vai evoluir para uma lesão precursora ou até para o câncer. Então, é importante a gente focar nessa idade que a gente vai iniciar o rastreio, né? Então, aos 25 anos. Lógico, essa menina vai passar por um atendimento médico, a gente não vai deixar de atender essa menina, mas ela precisa, a população médica principalmente, né, estar seguro da gente oferecer esse rastreio no momento certo, justamente para a gente não causar o que a gente chama de uma iatrogenia, né? Eventualmente eu posso ter um HPV, eu posso ter até às vezes uma lesão NIC2, né, que seria uma lesão de alto grau, mas que a grande maioria dessa população não vai ter uma lesão precursora aos 25 e aos 30 anos, né? Então, isso é orientação não só da população em geral, como a população médica, né? A gente sabe que no rastreio atual a gente se preocupa muito com as pacientes imunossuprimidas, aquelas transplantadas, as HIV positivas, pacientes com doenças reumáticas. Como que vai ficar o rastreio para essa população? O rastreio com teste DNA HPV continua, né, a partir da sexarca, né, nessa população. A gente não vai... Essa vai ser a fase 2, né, que ainda vai ser lançada, né, doutora Rita, né, da população especial. Aí essa, sim, a população é imunossuprimida, transplantada, né, com a infecção pelo vírus daí do HIV, a gente faz o rastreio com teste DNA HPV a partir daí da sexarca. Porque... como essa população tem 4 ou 5 vezes mais chance de ter uma lesão de alto grau e de ter uma progressão para o câncer, é de altíssimo risco, né? Então, ela sai daquele parâmetro dos 25 anos aos 64. Essas mulheres entram no que ela tiver a sexarca. Né? E vai ter também como é que eu digo, o fim do rastreio também mais postergado. E atualmente, como é que vai ficar o final do rastreio? A gente sabe que atualmente a gente separa o rastreio aos 64 anos. Vamos manter os 64 anos como o fim do rastreio novo? Sim, né? Então é de 25 a 64 anos. Se essa mulher aos 60, né, fizer um teste de DNA HPV e ele vier negativo, o rastreio pode ser finalizado, né? Desde que ela não tenha tido nenhuma lesão de alto grau previamente. Né? Aquela paciente que tem uma lesão de alto grau, ela vai ser seguida indefinidamente, né? Não sei com o teste de HPV, doutora Rita, se nas novas diretrizes eles têm um tempo ali, porque hoje com a citologia são 25 anos, né? 25 anos da citologia, a gente faria o rastreio. Por exemplo, uma mulher de 50 anos que teve uma lesão de alto grau, ela vai ser rastreado mais 25 anos, então até os 75 com a citologia.
com o teste de DNA HPV, é a fase 2, né, doutora? Não, é a mesma coisa, né? A princípio mantido. O teste, o que a gente sabe? Existe um risco também, né, maior da população que teve uma doença de alto grau de ter uma recidiva e um câncer invasor. Então, também é uma população especial, né? Quer dizer, você tem que ter mais cuidado com ela. Então, ela vai ser rastreada 25 anos após o tratamento, a cirurgia em si, mesmo pelo teste do HPV. Né? Então, ela vai fazer, vai seguir, claro, se ela fizer, ela vai seguir como é que eu digo, no intervalo ideal, né? Não pode ser nem antes nem depois, mas 25 anos. A não ser que, é claro, essa paciente, já vamos supor, ela operou com 60, ela, quando tiver nos seus 80, ela tiver algum problema, né, para fazer o exame, aí sim, ela é parado o rastreio, mas senão não, ela vai completar 25 anos, não importa a data do tratamento. E continua quinquenal? Cada 5 anos? A não ser que ela tenha um adenocarcinoma, né? Um adenocarcinoma in situ. Aí ela vai fazer trienal. As lesões glandulares, então, o rastreio vai ser diferenciado. Vai ser diferenciado. Pelo risco. Doutora, veja bem, eu estou aqui sou médico, sou cirurgião vascular, mas eu me lembro que eu era criança, me lembro quantos anos, 15 anos, 16 anos, e meu pai tinha laboratório de patologia. Meu pai ia lá no doutor Eisengarten, no doutor Moisés Pacioli, junto com o professor Rui Leal, né, que é patologista, professor de muitos médicos desse país, desse nosso estado. E eu me lembro que meu pai ia lá e falava no Papa Nicolau. Eu não tinha internet na época para saber o que era o Papa Nicolau. E eu perguntava, meu pai explicava o que era, mas como criança não entendia. Do ponto de vista de divulgação, da importância de você fazer a prevenção, existe divulgação bem feita, que chegue à população como um todo, porque nós estamos aqui abertos nessa conversa, mas quantos estarão assistindo e quantos não sabem o que está acontecendo? Sim. E quantas pessoas de qualquer idade, assim, jovens, e que não sabem da importância de fazer o HPV, fazer o exame ou não fazer. A Secretaria de Saúde deve ter programas para isso, a Secretaria Municipal de cada estado, de cada cidade, nossas UPAs, como estão preparadas, aonde vai fazer essa vacina, tudo isso eu quero entender. Eu acho que é excelente pergunta sua. É a história do rastreio organizado. Então, nós vivemos um cenário de um rastreio oportunístico. O que é oportunístico? A mulher vai ao posto de saúde ou ela vai no consultório médico privado e ela pede para fazer o teste da citologia ou agora o teste do HPV, né? Mas vamos falar no que está sendo ainda, que é a citologia, né? Então, ela vai e o que acontece? Geralmente, essa população é uma população pequena, né, de mulheres que são hiperrastreadas, porque elas vão lá sempre no médico, elas estão preocupadas, elas têm conhecimento do assunto e através da escolaridade, ou mesmo porque existe mais informação na comunidade onde ela mora, na vizinhança, e ela vai. Então, nós temos um número pequeno de mulheres hiperrastreadas que não precisariam fazer tanto rastreio, que vão todo ano fazer o seu Papa Nicolau, quando a gente sabe que ele é trienal, né? Não é anual, ele é trienal, e a imensa maioria não faz. Então, veja, a OMS preconiza, para que o rastreio funcione, que tenha pelo menos uma abrangência de 70% da população. No Brasil, nós não temos nem 30%. Em grande parte do mundo, né? O pessoal não vai, as pessoas não vão. Então, o ideal é um rastreio organizado, que é feito em base populacional. Então, seria as mulheres na população-alvo, pertencentes vamos supor, na Secretaria Municipal de Saúde, a uma circuncisão da Secretaria, que seriam, né? Elas entram no rastreio com 25 anos e depois elas são seguidas. Então, o que acontece? Vamos supor, ela fez um teste HPV com 25 anos, deu negativo. Ela tem que voltar dali 5 anos fazer outro. Ela esqueceu de ir. Então, o sistema vai saber. O sistema vai aparecer, vai comunicar. E mandam, na Europa é muito comum, eles mandam um e-mail para a pessoa. A pessoa não respondeu, então eles mandam agente de saúde.
certo? Então, esse é o correto, né? Que é o rastreio organizado, que ele vai pegar grande parte da população. Então, nos países do Reino Unido, por exemplo, é mais de 90% da população faz. É porque lá existe realmente um rastreio organizado, né, o NHS deles, que seria o nosso SUS, é hiper bem estruturado. Mas é claro, são países pequenos, países que são do tamanho do estado aqui no Brasil, né? Nós vivemos num país de dimensões continentais, então é claro que existe muito problema para nós e entre as regiões também. Por exemplo, aqui no sul, sudeste, nós temos 15,1 casos de câncer para 100 mil mulheres ano. No norte do Brasil, por conta da população ribeirinha, nós temos 21 casos por 100 mil mulheres ano. Então, é muito alto, né? Porque não tem controle disso. Então, você veja, nós vamos mudar para o teste HPV, que realmente é muito mais sensível, é bem mais tranquilo de ser feito, pode até ser feito no sistema de autocoleta para esses casos das populações ribeirinhas, né? Mas ele tem que estar, como é que eu digo, baseado num sistema de rastreio organizado. Se não houver um rastreio organizado, nós teremos problema. Atualmente, então, a gente sabe que a citologia é trienal e o teste da HPV será a cada 5 anos. Como que está o aceite dos médicos em relação... Eu vejo assim, muita gente se preocupada em deixar passar de 5 anos sem nenhum exame. Só que também o médico, o colega tem que entender que a paciente vai continuar indo anualmente no consultório, ela vai ser realizado todos os exames, vai ser feito um exame especular, quer dizer, apenas a coleta vai ser a cada 5 anos. Então, assim, eu queria que você me falasse um pouquinho assim. Então, o HPV negativo, 5 anos a nova coleta. E o HPV positivo, como é que vai ser a continuidade desse rastreio? Então, aí, esse HPV positivo que eu estava falando com a Isabel hoje de manhã, né? Nós faz parte dessa segunda parte das diretrizes. A primeira parte vai até aí. Deu HPV positivo, acabou, tá? Agora começa, né? Então, aí entrarão vários outras variáveis, né? Outros fatores. Que seria, ela, por exemplo, se ela deu HPV positivo e ela tem a genotipagem, porque não vai ter genotipagem o nosso rastreio, 16 e 18, ela vai direto para a colposcopia, porque ela até tem 30% de chance de ter uma doença de alto grau. Se ela fizer o teste HPV deu positivo e HPV outros que não 16 e 18, ela vai daí então ter a citologia reflexa dela lida no próprio exame, né? Quando a gente coleta, ele já permite fazer a citologia. Então, o laboratório vai ler essa citologia e, conforme o resultado da citologia, ela irá para uma repetição do teste HPV em 1 ano ou irá para a colposcopia e aí vai toda naquele fluxograma lá, que é bastante complexo. Lembrando que é a mesma amostra, né? Queria ouvir a opinião da doutora Alda. Doutora Alda. Bem, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite, doutor Macedo, à Associação Médica do Paraná. É uma grande satisfação de eu estar aqui, né, com as doutoras Dulce, a doutora Rita e a doutora Maria Isabel. Bem, eu acredito que essa transição ela vem muito a somar, principalmente numa tentativa de aumentar a aderência a esse rastreamento que a doutora Rita descreveu bem como uma transição, inclusive, para a organização, né? Conforme o rastreamento se tornar organizado, será factível que essas mulheres retornem na frequência adequada. Então, a gente sabe aí que 30% a 35% das mulheres, mesmo nas regiões sul e sudeste, onde a nossa incidência é menor, né, elas acabam sendo realmente muito mais rastreadas, em detrimento de uns 70% que não faz o seu exame preventivo de rotina. E a partir dessa possibilidade de coletar o exame de teste de HPV e eventualmente espaçar essa coleta, será uma boa oportunidade para essas mulheres, inclusive para a autocoleta posteriormente. Uma das questões que surgiram nessa transição, nesse momento de transição, é a rede de referenciamento dessas mulheres quando o seu exame vem positivo. E aí tem todo esse desdobramento que a professora Rita comentou. E eu também queria saber a opinião delas a respeito
das possibilidades, como que a gente pode superar essas possíveis barreiras, né, de referenciamento no Brasil, quando a gente está considerando um aumento, né, do número de mulheres que vai acabar fazendo exames adicionais após um teste de HPV positivo. Você veja, vai ser um problema mesmo, Audrey, porque vai aumentar 4,4 vezes o número de referências para colposcopia. Então, os serviços de colposcopia pelo SUS, pelo menos, né, eles estão, assim, muito lotados, né? Eles trabalham muito, a gente trabalha muito lá. E vai trabalhar mais ainda. Então, teria que, eu acho que aumentar, com certeza, a capacidade desses serviços, né? E o principal que eu acho, Audrey, é capacitar os profissionais, né? Porque vai valer muito, na hora que entra no HPV positivo, o que vai comandar ali bastante é a colposcopia. Então, se falhar na colposcopia, falha o resto do rastreio, né? Bem colocada essa tua pergunta. Então, isso vai ser, eu acho, uma adequação, né? Vai entrar aos poucos e nós vamos ter que dar conta disso. E eu acho que de 7 até 12 anos, desde a implementação, quando começar, para valer mesmo, em todas as partes do Brasil, nós vamos ter que nos adequar a isso. Essa é uma grande pergunta, uma grande preocupação que nós temos, né, dentro da universidade, inclusive também dentro da elaboração das diretrizes e dentro das associações de colposcopia. E a gente sabe que colposcopia, às vezes, não é um curso de um final de semana, né, doutora Rita? Sim. Então, é muito olho, muito treino, né? Ali no HC, a gente tem uma troca, né? Então, quando a gente tem alguma dúvida ali no exame, a gente chama a doutora Rita, chama a doutora Dulce, a gente trabalha em conjunto justamente pela dificuldade técnica, né, do exame da colposcopia. Então, é essa questão do treinamento, né, de um profissional capacitado para uma parte do rastreio que é fundamental, né, para a gente não deixar passar lesões aí precursoras. Eu acho que a gente tem que estar em conjunto aí como centro de referência, né, em PTGI, no sentido dessa educação continuada, né? Como que nós poderíamos, a Associação Médica do Paraná, ajudar a Sociedade de Ginecologia, Obstetrícia, de Patologia, a fazer um curso para capacitar profissionais na colposcopia? Eu acho que, olha, cursos teórico-práticos, Macedo, a gente seria uma ótima ideia, né? Porque a abrangência da Associação Médica é maior do que a do Sojipa, maior do que o capítulo, né? Muito maior. Então, eu acho que um curso teórico-prático com muita tela, com muita imagem, que é o que o pessoal tem feito, é super factível e super importante, porque o que mais vai contar agora é justamente isso, é o treinamento do colposcopista. Se não tiver colposcopista que tem um mínimo de treino, toda a árvore, todo o fluxograma, ele vai terminar em nada. Então, vamos à obra, vamos fazer um curso. Vamos. Espero que vocês nos alimentem com como fazer esse curso. Vocês serão as professoras e nós abrimos as portas para ajudar, Sim. não só os médicos, ajudar a população, Sim. que é a mais importante. Eu estava tendo um pensamento aqui na minha cabeça. Meu consultório atendo 80%, minhas pacientes são mais de 80% de mulheres. Né? Se nós fizéssemos, né, um folderzinho, não precisa ser muita coisa, para estimular aquelas minhas pacientes, ó, você tem feito isso aqui na tua família, nos teus filhos, na tua esposa, quando é homem, na tua esposa, e a Associação Médica manda para todos os sócios esses folderzinhos para entregar no consultório. É uma ação pequena, mas deve alcançar alguma coisa. Sim, eu acho que tudo é válido. Enquanto nós não tivermos esse rastreio organizado, que tenha uma base populacional, que esteja dentro do sistema, né? Tudo isso conta, porque é informação. As pessoas precisam de informação. Então, eu acho uma excelente ideia. Nós estamos no século XXI. Assim. Como pode, hoje, com a tecnologia que nós temos, de exames, né, DNA, isso, aquilo,
e você ter o aumento no número de casos de câncer Sim. de colo de útero Sim. por falta de diagnóstico, por falta de informação? Não pode, né? Acho que a gente vai ter que explicar muito, fazer muitos cursos para o médico, o clínico, entender a importância desse intervalo de 5 anos. Eu tenho pacientes que já começaram a conversar comigo sobre essa novo rastreio, elas me disseram, não, doutora, eu não vou ficar 5 anos sem fazer exame, eu vou fazer todo ano, sabe? Por mais que você fale para ela que não tem necessidades, aquelas que são assíduas, elas querem fazer todo ano. Então, eu acho que não vai funcionar se for assim. Nós vamos ter uma paciente fazendo um teste HPV anual, que vai ter um custo maior, e ela não vai ter benefício nenhum. Então, a gente vai ter um pouco de trabalho de educar os pacientes e os próprios médicos, que também muitos não acreditam na segurança desse intervalo de 5 anos. Sim, não é. Eu acho que esse vai ser um dos grandes problemas, é convencer o profissional e a paciente, né, que o intervalo de 5 anos é totalmente seguro. E aí que vai o teste, é uma boa, porque ele é mais sensível e justamente também porque ele acaba tornando-se bem mais barato, porque ele vai ser feito quinquenalmente, né? E a coisa é que as pessoas obedeçam isso, né? Porque se ela for fazer todo ano, o que acontece? Ela tem um HPV negativo hoje, ela deve fazer em 5 anos. Se ela fizer daqui a 1 ano, pode pegar o teste, porque ele é muito sensível, uma infecção latente. Baixou a imunidade dela, teve lá um resfriado, uma gripe, o vírus começa a se reproduzir. É um exemplo que eu estou dando, né? Bem assim, grotesco. Aí o que acontece? Vai dar HPV positivo. Aí vai disparar alarme, porque a mulher HPV positivo, ela entra numa outra árvore, num outro fluxograma. Nós sabemos que 90% das mulheres da população geral, elas são HPV negativo. Então é tranquilo. Mas se ela for pertencer àquele grupo de 10% positivo, vai ser bastante trabalhoso, né? Então, como você estava falando, se ela for repetir todo ano, sei lá, a chance dela ter um positivo, nesses casos de reativação, é grande, é só ter uma gripe. E o que é importante também é até orientar os médicos que eventualmente vão pedir o exame, né? E a gente precisa detectar o DNA HPV de alto risco oncogênico. Não tem por que pedir baixo risco oncogênico, né? Então, a gente pede de alto risco com genotipagem para a gente identificar o 16 e o 18, né? Porque às vezes a gente vê aquele monte de númerozinho lá com um monte de DNA HPV de baixo risco que não vai ter uma mudança na nossa conduta. Então, o DNA HPV de baixo risco oncogênico não deve ser solicitado, né? E só para esclarecimento, na verdade, da população, o senhor falou que tem até, não é só com médicos, né, que estão vendo esse nosso bate-papo, mas a preocupação das pacientes é assim, mas daí não quer já pedir o Papa Nicolau junto, porque daí eu vou ter que voltar aqui para coletar se ele vier positivo? E eu já ouvi isso no consultório. Eu falei, não, é na mesma amostra. Então, o laboratório vai ter esse controle de guardar a amostra na citologia líquida, diferente do que hoje o Papa Nicolau é coletado, né, nas unidades de saúde, que ainda é da forma convencional. A citologia líquida é um potinho, a gente faz a coleta e no mesmo potinho a gente faz o teste de DNA HPV e, se positivo, não 16 e não 18, vai ser rodado a citologia, o Papa Nicolau, na mesma amostra. Então, ela não vai precisar voltar para uma nova coleta, né, que essa era a preocupação delas. Então, pede já tudo junto. E a gente viu que, na prática, isso é muito mais custoso e não traz um benefício clínico a gente fazer o que a gente chama de coteste, né? Certeza. Então, o coteste, que seria, ao mesmo momento, você pedir um teste de DNA HPV e a citologia, não tem uma aplicabilidade clínica, não vai reduzir lá o desfecho, que é a prevenção, né, do câncer. Mas a gente vai fazer, sim, o que a gente chama de teste reflexo, ou seja, quando tiver um DNA HPV não 16 e não 18, né, positivo, que a gente fala de others, aí a gente faz o reflexo, a citologia na amostra que já está lá. Então, essa é a diferença do coteste para o teste reflexo. E a maioria dos laboratórios ainda não estão preparados, pelo menos da saúde suplementar. O laboratório que eu trabalho, o laboratório que a Bel trabalha ainda, eles não conseguiram, né, começar esse tipo de novo rastreio. Então, vai ser bem trabalhoso, acho que um pouco demorado até a gente conseguir que todo mundo fale a mesma língua. E o teste também, ele tem que ser validado, né? O teste que vai ser usado, ele tem que ser um teste validado pela Anvisa, né? Tem tudo isso também. Então, que tipo de teste está sendo usado, né? São vários, né? Os disponíveis,
sabe? Então tem que ser um teste validado. Quer dizer, existe uma série de quesitos, né, que vão ter que ser adequados. Então não vai ser uma coisa da noite para o dia. Eu acho que o nosso período de transição vai ser um período longo, com muitos ajustes e com muita boa vontade de todo mundo, né, para a gente ter algum sucesso, né? Até o momento, os planos de saúde não, pelo menos aqui em Curitiba, não têm liberado, né, o teste molecular PCR, né? Então, lógico, os laboratórios têm oferecido de forma particular, justamente porque os planos de saúde não têm liberado. Até em contato hoje com os planos de saúde, né, que eu sou conveniada, realmente não tem uma previsão, né? Eles estão esperando talvez essa fase 2, né, que vai ser talvez liberado aí no início do segundo semestre, justamente para saber os desdobramentos desse pós-HPV positivo e eventualmente pós-tratamento, qual vai ser o impacto até financeiro para eles, né? Porque nesse primeiro momento o teste molecular vai gerar um custo, mas depois, quando negativo, vai ser espaçado esse custo, né? Então, seria nesse momento, os planos de saúde também estão avaliando como eles vão fazer isso, né? Isso já está em discussão na Agência Nacional de Saúde? Sim, nós, como Sociedade, né, Brasileira de Colposcopia, capítulo do Paraná, a gente está em contato com... nós fizemos já 3 reuniões, né? Justamente para ajustar não só essa questão da liberação do teste molecular, como a valorização da colposcopia, né? O honorário médico da colposcopia, já que vai ser um exame fundamental para o segmento aí adequado dessas pacientes. E como a doutora Rita falou, a gente vai ter um aumento expressivo nesse primeiro momento de procura para colposcopia. Nós temos que ter profissionais habilitados, né? E com um exame valorizado, né, pela saúde suplementar. E tem mais um adendo que daí eu gostaria da opinião da Audrey, né, que é o seguinte, olha, vai aumentar o número de colposcopias. O teste do HPV, ele vai preceder em 10 anos, né, o diagnóstico do câncer invasor. Isso foi mostrado em Indaiatuba, né, num programa feito pela Unicamp, num piloto feito, né, com uma corte rastreada pelo teste HPV em comparação com uma corte histórica rastreada pela citologia. O que eles viram? Que a média de idade do câncer invasor, né, Audrey, em Indaiatuba foi de 41 anos e contra 52 das mulheres que foram rastreadas pela citologia. Então, o teste HPV é bom nisso também, porque ele vai detectar o câncer antes. Obviamente, o câncer, quando é detectado antes, né, Audrey, geralmente o estadiamento dele é mais baixo. Então, o que eles viram também lá no pessoal de Campinas, né? Que os estadios que eles viram, geralmente é o 1 a 1, né? 1 a 2. E aí, é aquela grande pergunta que eu tenho para você. Você acha que o pessoal da oncopélvica está preparado para o seguinte cenário, Audrey? Aquela mulher que tem, por exemplo, um estadio 1 a 2, e ela tem 35 anos, ou tem mais, mas ela nunca gestou e ela quer gestar, né? Vocês estão preparados para esse tipo de cirurgia que vai resolver o problema oncológico, mas também vai poder lidar com essa parte obstétrica? Gostaria de saber. Sim, a senhora tem toda a razão, professora. Sabe que a gente tem trabalhado junto das sociedades médicas, né? A Sociedade de Cirurgia Oncológica e também a FEBRASGO, para a gente atualizar os colegas em relação à preservação de fertilidade, preservação de funções e redução da radicalidade da cirurgia, do tratamento cirúrgico para essas mulheres de estágios mais iniciais. Então, hoje, pacientes mulheres com tumores até 2 centímetros, graus 1 e 2, com adenocarcinoma, ou espinocelular, sem invasão linfovascular e que comprometem menos de 10 milímetros do estroma cervical, essas mulheres podem ser tratadas sem necessidade de parametrectomia, ressecção das margens cirúrgicas laterais, posteriores e anteriores do colo. Isso faz com que os tratamentos cirúrgicos fiquem cada vez menores, né, mais adequados ao tamanho da alteração. E
consequentemente, melhor qualidade de vida no futuro, inclusive sob o ponto de vista obstétrico. Graças a Deus, é uma evolução também. A gente entender, né, que a ciência contribuiu nesse aspecto, favorecendo o tratamento, entre aspas, menos radical, mas não menos apropriado, preciso para esse tipo de paciente. Muito obrigada por essa pergunta, muito importante. Doutora Audrey, a senhora intervenha na hora que a senhora achar necessário. Porque aqui é um bate-papo entre especialistas, né? Alguém está terminando o assunto, a senhora pode perguntar, porque aqui é uma conversa que não é uma aula, é simplesmente uma discussão entre especialistas sobre um assunto importante para os nossos médicos e para a nossa população. Deixa as italianas falar aqui. Né? Vai até amanhã. Não, mas é importante que a doutora Audrey falou, não só do ponto de vista obstétrico, mas também de sexualidade, né? A partir do momento que você faz compromete ali a inervação da pelve, a gente pode ter mais dispareunia, dor na relação sexual, dor pélvica crônica, né? Então, mesmo naquela paciente jovem, que às vezes não deseja gestar, até aquela paciente que vai ser submetida, às vezes, a uma histerectomia, talvez preservar ali a inervação pélvica justamente para evitar problemas com sexualidade, enfim. Né? Então... Não, com certeza. E um adendo importante nesse caso para os colegas ginecologistas e cirurgiões que, né, estão empolgados, né, naquele momento da detecção de uma lesão precursora, muito cuidado para evitar indicação de remoção do útero sem um procedimento de conização prévio, né? Porque a cirurgia sem diagnóstico, né, com diagnóstico inadvertido de câncer, pode ter um desfecho pior pelo fato da gente não ter feito o diagnóstico antes da cirurgia mais ampliada. Então, o primeiro tratamento, a primeira abordagem para essas alterações, as precursoras ou as microinvasivas, ou até mesmo quando há a alteração detectada nesses exames preventivos, é a conização, não é a histerectomia. Sim, porque é muito mais difícil a gente tratar um fundo vaginal, né, uma cúpula vaginal com uma recidiva, com certeza, do que uma recidiva ali no colo do útero, né? Então, nossa dificuldade ali técnica, tanto na colposcopia quanto cirúrgica, né? Sim. Então, compromete muito ali nosso segmento dessa paciente, né? Nas lesões de fundo vaginal, principalmente. Né? Bem lembrado. E, Audrey, eu sei que atualmente, assim, talvez não tenha um número expressivo de ginecos, oncoginecos que atuem, né? E com certeza, né, com diagnósticos mais precoces, vão ter uma demanda grande. E você acha que os médicos oncologistas estão preparados? Você acha que vai ter médico suficiente? Vai ter que ter uma demanda maior de especializações para conseguir controlar todas as cirurgias que vão precisarem ser feitas? Essa é uma pergunta que a gente realmente nesse instante não consegue responder de imediato, né, doutora Dulce, porque há uma estimativa, mas o que a gente espera é que os centros consigam referenciar em tempo adequado, se possível, essas pacientes para a cadeia toda de investigação e tratamento, que inclui realizar a colposcopia com biópsia, e depois, quando é necessário, complementar com a conização, com um colega que está acostumado com esse procedimento, e aí esse material ser processado adequadamente por um patologista, e sempre que necessário, houver referenciamento para centros oncológicos tratarem quando há diagnóstico de câncer. Eu acho que talvez o principal gargalo desse momento de transição é realmente amarrar toda essa rede, né? Para que tudo aconteça em tempo adequado. Por isso que poucos centros, de princípio, aderiram, né, a essa transição nesse início. São 12 localidades no Brasil, provavelmente por conta disso, né? São localidades que estão mais preparadas com a rede. Curitiba é uma dessas cidades, né? Pode oferecer o teste,
pode oferecer à rede e tem centros credenciados que podem oferecer a conização em tempo adequado e, posteriormente, mediante diagnóstico, a um referencial a centro oncológico. E, por outro lado, a MP, em nome da MP, a Sociedade de Cirurgia, a Febrasgo, a Sojipa, né, a Sociedade de Colposcopia, nós todos aqui estamos nessa militância, né, de treinar as pessoas para a suspeita diagnóstica, primeiro para realizar o exame ginecológico, né, e depois para, mediante esse diagnóstico, que a gente saiba como lidar, evitar a cirurgia da esterectomia desnecessária de primeiro momento, para não piorar o prognóstico dessas mulheres, e, por outro lado, treinar a capacitação da conização e do referenciamento adequado mediante resultado. É um processo todo esse, né, de multiplicação, que eu acredito que a Sojipa e a Sociedade de colposcopia, de patologia cervical, fazem muito bem, né, e que recebem todo o nosso apoio da Sociedade de Cirurgia também. Você falou em E exame. vou só falar uma parte aqui, né? Sabe que uma grande mentora da minha carreira foi a doutora Sila Prata. Ela foi uma das fundadoras, né, da Sociedade Brasileira de Genitoscopia. Bem bacana, né? Eu tenho um grande orgulho de ter essa personalidade na minha história, no meu currículo. Você falou em exame especular e a gente talvez pudesse falar um pouquinho de como é feita a coleta, né? Porque tem muitos colegas que talvez não saibam. A gente está falando aqui do teste HPV, mas a coleta é diferente da coleta atual. Era bom explicar um pouquinho, né? Para quem ainda não está familiarizado com essa técnica. A coleta a gente usa uma escova única, né? Então, hoje, como é feita a coleta convencional, é a espátula de Aire com a escovinha Citobrush, né? A gente passa numa lâmina e fixa ali num potinho e manda pro patologista. Hoje, com a biologia molecular, a gente vai ter uma escova única, né? E essa escova, ela é uma vassourinha, ela já tem uma coleta, uma passada ali umas 2, 3 vezes no colo, já vai ter uma coleta endocervical e a ectocervical na mesma escova, né? Eventualmente, a gente pode complementar essa coleta naquela paciente que, às vezes, o orifício cervical externo é mais fechadinho, mais estenosado. A gente pode, eventualmente, passar Citobrush convencional para aprofundar mais essa coleta, roda ali no canal e põe nesse líquido também, né? Você pode quebrar a escovinha ali dentro. Então, você pode, às vezes, complementar a coleta do canal também com a escova convencional. Mas, habitualmente, é uma única escova que já vem para a coleta ecto e endocervical na mesma escova e coloca no potinho. Tá? E daí a vantagem é que é uma máquina que vai rodar isso, então a gente tem menos chance, né, de ter essa dificuldade de leitura da lâmina ou fixação adequada, sobreposição de amostra, que às vezes na coleta convencional pode acontecer. Né? E o profissional que vai ler vai ter uma lâmina muito mais, com fundo mais limpo, mais favorável aí à leitura também. A gente sabe que no caso da autocoleta, essa amostra vai ficar um pouco prejudicada, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também da autocoleta, como é que é feita, né? E quais as consequências daí, que a gente sabe que provavelmente não vai ter um material adequado para fazer uma citologia, caso venha um teste HPV positivo. A autocoleta seria... Outro teste. Oi? Um outro teste. Daí faz um swab, que daí a gente vai fazer uma coleta vaginal, né? Não tem como a pessoa, numa autocoleta, colocar lá dentro do canal endocervical e fazer a coleta. Mas como a sensibilidade do teste do HPV é alta, né? Então, a gente vai ter o teste, a biologia molecular ali positiva, né, em que a autocoleta é muito bem-vinda, né, principalmente populações que não têm acesso ali ao exame especular, ao médico, ao profissional de saúde, o né? problema da autocoleta é só que ela não permite fazer a citologia reflexa, né? Então, se der positiva, por exemplo, aquela mulher ribeirinha, ela vai ter que ir até o posto de saúde, a UBS, né? Só que aquilo que eu digo, só 10% serão positivas, né? Então, vale a pena fazer a autocoleta. Porque daí a sensibilidade da citologia vai ser muito menor, né? Porque não tem essa avaliação endocervical, né? Com certeza.
A gente tem também a população das mulheres trans, que também tem muita dificuldade para ir no médico, a vergonha, né, a discriminação. Então, para essa população também será muito bem-vinda a autocoleta. Sim, com certeza. Acho que ela vai aumentar a adesão, né? O que a Audrey falou ali, ela vai aumentar a adesão da paciente ao rastreio. Quem dizia que eu não posso ir, vai poder, né? Vai ter uma situação que vai contemplar isso, né? Doutora Audrey, mais algum comentário? Pois é, e eu acho que esse momento de transição é um lembrete para a gente comentar para as nossas mulheres que a gente não pode não rastrear quem já foi vacinada, né? Porque às vezes elas acham que porque receberam a vacina não precisa mais coletar exames preventivos. Isso não é verdade. E por outro lado, a gente precisa vacinar. Apenas realizar os exames preventivos não é uma boa estratégia. A melhor estratégia é a combinação das duas coisas. Sim, é um rastreio primário pela vacinação e o secundário, né, pelo rastreamento e tratamento. Com certeza, com certeza. E lembrando que o rastreio não muda, né, se a paciente é vacinada ou não. O rastreio é o mesmo. Né? Tem que fazer, tem que fazer. Isso Nós mesmo. temos 45 minutos, um pouco mais de 45 minutos de bate-papo. Queria saber se tem algumas perguntas no ar para que as nossas professoras possam responder. Pergunta: qual será a periodicidade do PCR para pacientes usuários da medicação imunobiológica que são imunossuprimidos? Vimos hoje de manhã nas diretrizes. É igual. A periodicidade é igual. Né? Então, ela só começa no que ela tiver sexarca. Né? Mas, se for negativa, ela vai fazer, aliás, de 3 em 3 anos, né? Tá? Mas a periodicidade, esses 3 em 3 anos, é periódico como, olha, imunossuprimida, mulheres com lesão glandular, né? E mulheres com microinvasor, no caso da Audrey ali no 1A1, 1A2, elas vão fazer de 3 em 3 anos, né? Contra aquelas mulheres da população de baixo risco, ou da população geral, que farão dano negativo de 5 em 5 anos. Tá? Então, 3 em 3 anos, não tem problema, não tem que fazer todo ano. É diferente da citologia, né? Fazer de ano em ano. E outra coisa também, não tem diferença de acordo com o nível do CD4. Não importa o nível, por exemplo, na paciente HIV positiva, não importa o nível de CD4, ela vai ser de 3 em 3 anos, né? E aquelas mulheres, como o colega falou ali, que são imunossuprimidas por conta de alguma, de lúpus, geralmente, ou outras doenças assim, elas estão, como é que eu digo, todas no mesmo pacote, né? Então, a imunossuprimida é aquela transplantada, aquela mulher com câncer, aquela mulher com doença reumatológica e aquela mulher com HIV. Todas são, como é que eu digo, manejadas da mesma maneira. A senhora já respondeu a segunda pergunta. Para as mulheres vivendo com HIV ou imunossuprimidas que apresentam teste negativo, o exame deve ser em 3 anos? Sim. É isso mesmo. Perfeito. Exame HPV positivo, 16 e 18, colposcopia negativa, qual é a conduta? Ela vai repetir o teste do HPV em 12 meses, certo, né? Tá? Daí, se der negativo, ela repete mais em 12 meses. Só que aí tem a grande importância, e por isso que vem a colposcopia com tudo. Qual é a zona de transformação? Se ela tiver colposcopia negativa, mas zona de transformação 1 e 2, ela vai repetir o teste HPV em 1 ano, né? Tá? Dando negativo esse teste, ela pode ir para o trienal. Agora, se ela tiver HPV 16, 18, colposcopia negativa, ZT3, ela repete em 1 ano o teste. Dando negativo, ela vai repetir em mais 1 ano o teste, dando negativo trienal. Aliás, não é população geral, né? É quinquenal. Uhum. Tá? Então, a importância da avaliação da zona de transformação. Sim, com certeza. Tá. Mas isso a doutora está adiantando a fase 2 das diretrizes. Eu estou adiantando. Mas como é que é o nosso coordenador geral, né, do Ministério da Saúde? Ele deixou. O doutor Fábio Russomano, ele deixou que a gente desse uns toques, né, desde que diga que ela está em construção. Na realidade, né, ela passou por último filtro hoje de manhã, inclusive, a gente participou, e agora está fechado, vai para a Conitec, né, consulta pública.
E fechou. Pergunta. Mulheres vacinadas contra o HPV também precisam seguir esse novo protocolo de rastreio? Precisam, sim. Sim, não muda. Mulheres grávidas também seguem a mesma coisa das mulheres não grávidas. Isso é importante porque, às vezes, a tendência do médico é porque a mulher está grávida é querer rastrear mais. Ou menos também. Ou menos, mas né? é igual. Igual. Mulher grávida é igual a qualquer outra paciente da idade, na faixa etária dos 25 aos 64 anos. E se ela estiver dentro... tá grávida, de primeiro trimestre, segundo trimestre, e se ela está na época de fazer o rastreio, a gente faz o rastreio da mesma forma, tá? Orientar a paciente gestante que pode sangrar um pouco ali do colo do útero, mas que isso não vai comprometer a gestação, não vai levar a um abortamento, né? A gente orienta que vai ser um sangramento pequeno, autolimitado, que não vai ter nenhum problema ali com o bebê, né? Então, você não deixa de rastrear a gestante pelo medo de sangrar ali naquela coleta, né? Lógico, a gente não vai colocar a escovinha endoscervical lá dentro do canal. Você vai fazer ali no terço inferior do colo, né? Como é feito, e a coleta ectocervical. Inclusive, se vier um HPV 16, né, numa gestante, você vai encaminhá-la para a colposcopia e a gente está autorizada a fazer uma biópsia nesse colo se há suspeita de invasão na colposcopia, né? Então, se tiver vasos atípicos, suspeita de uma neoplasia invasora, você está autorizada, sim, a fazer uma biópsia mesmo estando gestante. Pacientes imunossuprimidas. Doutora, quer falar? Não. Pacientes De imunossuprimidos acordo. com HPV não de alto risco, como fica o segmento? Não de alto risco. De baixo risco. Deve ser de baixo risco, né? Olha, aqui no Brasil vai ser feita a genotipagem, né? São um pool de HPVs de alto risco, 16, 18 e outros, 31, 33, né? Tá? A gente não faz, o HPV de baixo risco, ele não entra no rastreio. Ele Não deve tem porquê. nem ser solicitado. Certo? E nem deve ser solicitado. Tá? Né? Então, ele está fora, não precisa seguir HPV de baixo risco. Tá? Ele vai fazer o clearance, ele é muito assim, como é que eu digo, tranquilo no sentido de fazer o clearance, e ele não vai causar um câncer, né? Então, você pode esquecer esse baixo risco. Então, o negócio é não pedir HPV de baixo risco, tá? É por aí. Doutora Alda, conte. Não, totalmente de acordo, doutor Macedo. Eu acho que é claro ali a orientação, mas a primeira questão é que a gente precisa realmente detectar e tratar essas mulheres em tempo, né? Essas que tenham alterações de alto risco. Pacientes, e por que, aí a pergunta, né? Por que a gente não precisa ficar pedindo HPV de baixo risco? É porque aqui a gente está tentando prevenir o câncer, né? E o HPV de baixo risco não vai acabar levando ao câncer. Esse é o motivo principal. Só para o pessoal entender ali, porque acho que todo mundo ficou focado no HPV de baixo risco, por que a gente não estaria coletando agora? Isso mesmo. Como seguir paciente que fez CAF e LAG? Vocês definem para nós o que é CAF e LAG. E as margens são limítrofes para lesão de alto grau. Olha, nós temos uma experiência nisso. Margem é complicado, sabe, o patologista. Depende muito do patologista, ele vai dizer que a margem está comprometida ou não está, que está X milímetros da doença ou não, né? Então, o que nós sabemos? Não existe protocolo nenhum que fale de margem limítrofe. Então, a margem positiva, você vai... como é que eu digo? Ela tem um significado clínico, a negativa outra. Claro, né? Na margem negativa, ela tem até 3% de chance de ter uma recidiva. Na margem positiva, 17% a 18% de chance de ter uma recidiva. Isso na lesão escamosa, né? A lesão glandular é outra coisa. Ele deve estar falando aqui mais, acho eu, de lesão escamosa. Mas assim, ó, a margem limítrofe, o que não tem protocolo? Então, é a zona cinza, né? O que eu faço lá no meu serviço? Isso é uma coisa minha. A gente considera a margem limítrofe como positiva. Ok, sempre fizemos assim, pelo menos uns 20 anos para cá. Aí nós tivemos agora, acho que uns 4 anos atrás, eu orientei um trabalho de iniciação científica e eu gosto de trabalhar com os meninos justamente para o quê? Porque é um trabalho simples para ver
como é que nós temos um banco de dados no nosso serviço? Como é que funciona? Como é que a gente está fazendo? Qual é o percentual de margem positiva que eu tenho? Né? Qual é o percentual de recidiva que eu tenho? Então, isso é ótimo, porque é um critério de avaliação de qualidade nossa mesmo, né? E o que nós vimos? Que o número de recidivas das mulheres que tinham margem coincidente, ou como o colega falou aqui, limítrofe, o número de recidiva é igual à da margem comprometida. Então, nós lidamos no nosso serviço, né, da mesma maneira que uma margem comprometida. Ou seja, se for citologia, ela vai fazer a repetição 6 meses, 12 meses, 18 e 24 meses do pós-operatório. Se for margem livre, ela faz só 6 e 12 meses, depois passa para anual, tá? Então, a gente considera como margem comprometida. Vou falar outra vez, isso não tem ainda em protocolo, sabe? Né? Uma, como é que eu digo, um manejo nosso lá do serviço, mas comprovou-se pelo trabalho que nós fizemos com o banco de dados. E com relação ao HPV, doutora, acho que foi a dúvida dele Uma ali. outra pergunta. A pergunta ainda na questão... Pode Pois é, voltar dá para voltar a Coloque pergunta? aí. Não, Não, era antes outra. dessa. Tem uma anterior, sobre PCR. A conduta aqui. da margem comprometida. Não, mas acho que não é. agora Ué. falou assim, qual a conduta para outros HPVs Não, positivos? não, A PCR PCR. para outro... Para outros HPVs, qual a conduta? Não, mas não, eu acho que não está linkado com a margem, Dulce. Eu acho que Não, é agora é outra coisa. É outra coisa, né? Não, para outros HPVs, é a citologia reflexa. Então, assim, por exemplo, a paciente vai... Eu vou botar o número mágico. Ela tem 25 anos, vai lá no teu consultório, se pede um HPV. Deu positivo, others, quer dizer, não é 16 nem 18, o próprio laboratório, você nem precisa pedir, ele vai ler a citologia dessa mulher. E conforme for a citologia, você vai ter a conduta, tá? Então, se for citologia negativa, é tranquilo, só vai repetir o teste em 1 ano. Deu negativo, ela vai para o quinquenal. Agora, se der a citologia positiva, aí é um leque imenso, porque você vai ter que casar a zona de transformação na colposcopia com achado, se é maior ou menor, né? Tá? São várias coisas, né? Idade da paciente, uma série de coisas. Então, não dá para falar aqui tudo, né? Por isso que a gente está pensando que nós vamos ter que ter dispositivos que o clínico consiga usar, de repente, até como na sociedade americana, Audrey, né? Que é no celular. Você põe no celular ali, porque olha, gente, são 200 recomendações que tem as diretrizes quando a mulher está com HPV positivo. Por isso que eu digo, não fiquem pedindo HPV à toa, porque se der positivo por uma infecçãozinha latente que reativou, vocês vão se incomodar. Passaram 2 perguntas ali. Doutora Audrey, um comentário? Não, totalmente apoiado, né, professor? Esse é o consenso atual. Ali, os laboratórios não fazem genotipada de HPV por plano de saúde? Até o momento, não. Não é uma luta para que isso aconteça? Estamos na luta, doutor. Estamos na luta. É uma luta. Desde o ano passado, aí, a nossa primeira reunião foi outubro, novembro e agora em fevereiro. Mas estamos na luta. Já anotei aqui, onde nós podemos ajudar. Ótimo. Doutora Rita, eu só queria voltar, acho que a pergunta que eu senti da margem comprometida, né, limítrofe comprometida, seria com relação à biologia molecular. Você falou ótima pergunta. Da citologia, né? Ótima pergunta. Isso, eu falei da citologia, que é o que nós fazemos hoje. Hoje. Né? Hoje nós fazemos todo o acompanhamento pela citologia. Agora, a gente sabe que o maior preditor de recorrência é o teste HPV positivo. Uhum. Tá? Né? Então, o que vai acontecer? Agora vamos sair desse cenário atual para o cenário que vai ocorrer daqui uns meses, talvez, né? Ou daqui 1 ano, por exemplo. Né? Então, essa mulher fez o seu CAF, lá fez a sua cirurgia de alta frequência, ela vai repetir o teste do HPV em 6 meses depois da cirurgia. Né? Deu negativo, ela vai repetir em 18 meses da cirurgia, então 12 meses depois. Uhum. Sempre esperando o clearance, isso para lesão escamosa. Né? Se deu negativo, é considerado o teste da cura.
então ela pode ir para a unidade base de saúde e fazer, se for escamosa, de 5 em 5 anos. Então, realmente, é o maior preditor. É melhor Mesmo do com que a margem. margem comprometida, se o Sim. teste HPV vier negativo, a gente Vai fica... pelo teste. É que o que os trabalhos mostram? Que geralmente ele dá negativo justamente nessas mulheres que têm margem livre, a maioria, né? Porque tem uma meta-análise muito bonita, de 2017, do Arbin, que ele mostra isso, né? Como é que é essa imbricação da margem e a imbricação do HPV. Então, veja bem, a sensibilidade da margem positiva para ela ter uma recidiva é de 55%, sensibilidade. Do teste HPV, 95%. A gente fica muito mais tranquilo, né? Com o Mesmo teste com HPV. margem comprometida, se o teste HPV vier negativo. Sim. Mas não é por isso, é bom tua pergunta, que a gente vai ter que relaxar com a margem, né? Aí eu vou fazer de qualquer jeito, né? Porque o teste do HPV... Não. Porque, claro, vai ter doença residual, então a chance de ter um HPV positivo vai ser bem maior. Isso mesmo. Sim, então... Eu queria agradecer a presença das professoras aqui. Eu acho que alcançou o nosso objetivo de levar a informação para que as pessoas se protejam. E temos aqui vocês como nossas parceiras de luta em defesa da saúde das pessoas. Então, dizer que a Associação Médica se sente muito feliz de tê-las aqui, esperando ter outras AMPcast. E essa AMPcast fica no nosso site para o resto da vida. Quem quiser acessar pode ver o que nós foi discutido aqui. Então, eu espero que tenha alcançado aquilo que nós queríamos. Estamos felizes e agradecer do fundo do coração a presença de vocês aqui na Associação Médica. Nós que agradecemos, Okay. a chance, oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Alder, pela participação também. Um grande abraço.